Na aula passada, eu falei para vocês acerca das pessoas jurídicas e das pessoas naturais. Temos, então, pessoas naturais e pessoas jurídicas que vão aí atuar no cenário, né? Vão ter aí uma participação importante quando a gente fala de relação jurídica. Vou falar relação jurídica às 7 horas da manhã para vocês, é sempre um desafio. Então, mas a gente tenta, né? Ainda mais com a ilustre presença apenas dos alunos, é normal que a gente tenha aí é quase que uma aula particular de direito. Então, o pessoal não entrar, a gente vai trabalhar. Então, na aula passada eu falei disso para vocês. Falei de pessoa natural, falei de pessoa jurídica. E aí, é lógico, né? Pessoa natural, você pensa, né? A pessoa natural, a pessoa acaba sendo a pessoa física, que você está acostumado a lidar quando você faz qualquer imposto de renda, quando você vai, né, olhar na legislação tributária, na legislação trabalhista. É a mesma pessoa natural que a gente está falando. Só que o direito trabalhou aquela ideia de pessoa natural, né, uma mudança que acabou servindo só para o direito civil e que as outras áreas do direito acabaram mantendo ali uma tradição de olhar para a pessoa natural como se fosse uma pessoa física ainda, né? Mas está valendo, todo mundo se entende, todo mundo fala, aí acaba funcionando. A outra parte dessa história da pessoa, que a gente viu na aula passada, tem a ver com a pessoa jurídica. E a pessoa jurídica, ela necessariamente é uma entidade, um agrupamento, normalmente é um agrupamento, né, de pessoas, e essas pessoas que participam das pessoas jurídicas, vamos lembrar que personalidade, né, é uma capacidade de direito, ou seja, você olha para aquele indivíduo e a ele verifica uma ideia de centro de imputação de direito. Então, tem uma imputação de direito em cima de de uma determinada entidade. E aí, o ordenamento nosso, o ordenamento jurídico, ele olha para aquilo ali e fala, olha, esse centro de imputação de direitos aqui, ele acaba tendo uma função que é uma função de atrair direitos e obrigações. Então, a gente acaba vendo que, por isso que na aula passada também falei para vocês que nem sempre os seres humanos todos eram pessoas. Porque ser pessoa depende do direito. Ser pessoa depende do direito. Então, para ser pessoa, o indivíduo precisa primeiro estar habilitado de acordo com a lei. Se a lei disser que um cachorro é pessoa, ele passa a ser pessoa. Eu não posso misturar a noção de ser humano com ser pessoa. Pessoa não é a mesma coisa que ser humano. Pessoa pode ser humano, no caso da pessoa natural, e pessoa pode ser uma abstração, como é o caso da pessoa jurídica. Para que eu criei personalidade? Eu criei personalidade para poder destinar aquela relação, aquela situação, a noção de entidade que pode receber direitos e contrair obrigações. Então, a ideia básica é essa. A ideia básica é essa, que é justamente da gente poder ter aí esse centro de imputação para receber direitos e contrair obrigações. Tá? Então, a gente conversou na aula passada. E além desses sujeitos, há nas relações jurídicas outros dois pontos que precisam ser falados. O primeiro ponto tem a ver com os bens. Eu até prefiro falar de bens quando eu for falar de direito de propriedade, para vocês ficar um pouco mais claro. Mas o outro ponto dessa relação são os bens. Tem pessoas numa linha, só traçar uma linha. Numa linha, você tem duas pontas. Nas duas pontas, a gente tem a figura da pessoa natural, pessoa jurídica. E no meio disso tudo, existe um propósito, que chama de objeto.
esse objeto da relação normalmente um direito sobre alguma coisa. Então, a gente vai ver isso na aula específica de propriedade. Né? Se não me engano, é a próxima. Eu só conferir aqui, mas é a próxima. É a próxima. Então, essa ideia que a gente tem aqui, né, dessa relação toda sendo estabelecida, ela acaba passando, né, por uma ideia desse propósito, e às vezes propósito é o direito. Então, eu acho que a gente precisa entender o direito específico, né? Mas a ideia da aula de hoje é a gente falar dos mecanismos de transferência. Em especial, nem só do mecanismo de transferência, mas da transferência em si. Então, a gente vai olhar aqui muito para uma coisa chamada negócio jurídico. Entender o negócio jurídico ele é fundamental para quem começa o estudo de direito, pelo menos a parte de direito privado, porque o negócio jurídico ele é de uma concepção que nós temos, ele é fruto de uma concepção que nós temos, que aborda a ideia da relação estabelecida nessa que eu falei para vocês. Então, essa linha tem duas pontas. Quando a gente olha para cada ponta dessa, a gente observa a figura da pessoa jurídica, a figura das pessoas, eu tenho no objeto dessa relação, né, algo que a gente vai ver lá, por exemplo, né, o próprio direito de propriedade, a própria prestação em si, a gente acaba enxergando a noção de negócio jurídico sendo estabelecido. Então, para a gente poder começar e você poder entender, basta lembrar dessa própria linha. Então, a linha, então nós temos duas pontas e uma linha que liga essas duas pontas. É basicamente isso. E aí, quando eu olho, se eu analisar, né, a dinâmica dessas duas pontas, dessas duas pessoas, a gente sempre vai observar algo em movimento. O direito, como eu falei para você na aula anterior, ele tira fotos, mas ele também faz vídeo. Ele é tipo um smartphone. Quando ele tira uma foto da vida das pessoas, ele observa que as pessoas existem. Então, fica fácil de perceber aquilo. Né? Você consegue, com a imagem parada, você consegue detectar detalhes da vida do indivíduo. Como que ele procede, assim, algumas características, né? Mas, por outro lado, se você olhar para a vida do indivíduo em movimento, você não chega a dar a ele tanta importância como a importância do contexto no qual ele está inserido. Então, lógico, você vai olhar para a importância do sujeito quando ele está em movimento, quando ele expressa vontade. Tudo que você faz expressa vontade. Se eu pego essa garrafa aqui, eu tenho que essa garrafa de água ela tem uma característica própria? Tem. Mas eu pegar isso aqui depende de um verbo. Então, como depende de um verbo, esse verbo acaba levando a gente a uma ideia. Você não consegue compreender o verbo se você não verifica ele em movimento. Ninguém aprendeu o verbo de alguma coisa. Ninguém aprendeu o verbo vai aprender inglês. Você pode até tentar decorar. Você até pode tentar decorar. Mas o ideal é que você comece ali a entender o verbo no significado prático dele. Né? Então, eu sei que determinado verbo ele serve para alguma coisa. Ele vai representar uma ação, algo em movimento. E esse algo em movimento que é objeto daquilo que nós chamamos de negócio jurídico. Então, deixa eu explicar a história desde o início. Né? Começando a partir de fato jurídico. Para você poder entender o que é fato jurídico, que é, de novo, uma ideia dinâmica do direito,
é preciso que você observe que os negócios jurídicos, eles nascem aqui. Então, antes de eu falar de negócio, eu preciso você entender o fato jurídico. O fato jurídico nada mais é do que um evento, né? Então, eu preciso entender que o fato jurídico é um evento, e esse evento, como o texto está colocado aqui para vocês, ele provoca efeitos no universo jurídico. E não tem outro, não tem para onde correr. Quando eu falo de direito privado, não estou falando de direito público, mas direito privado, toda vez que eu envolvo a matéria privada, eu tenho que observar a noção de efeito patrimonial ou extrapatrimonial. Eu não tenho para onde correr. Né? O efeito pleiteado numa relação jurídica é sempre um efeito patrimonial ou extrapatrimonial. Eu não consigo ter ali um outro efeito que não seja assim. Então, para que um fato provoque efeito no universo jurídico, é preciso que ele resulte nas pessoas algo de natureza patrimonial, que envolve bens, direito de propriedade, ou que envolva a honra dela, a dignidade dela. E por isso, os efeitos extra-patrimoniais. Extra, na ideia latina, significa diferente. Né? Diferente do que é normal, diferente do que está sendo apresentado. Extra-patrimonial é diferente de patrimonial. E aí a gente cai na esfera da dignidade. Esse fato jurídico, a gente vai considerá-lo em sentido amplo, ou seja, todo efeito, a palavra aqui entra todo, né? A ideia do todo efeito, todo evento, né, dizendo, englobando tudo. Então, qualquer evento que provoque efeitos no universo jurídico, a gente chama de fato jurídico. Esse fato jurídico, em sentido amplo, ele vai ter 3 espécies. Então, isso aqui funciona como uma classificação e tem 3 espécies. A primeira delas é o chamado fato jurídico em sentido estrito. Esse fato jurídico em sentido estrito vai significar, né, como um evento natural, que provoca efeitos no universo jurídico. Então, estou falando um evento, já estou acrescentando a palavra natural. E ele é natural porque ele não depende da expressão de vontade da pessoa. Então, a gente sabe que lá na relação jurídica tem pessoas. Para que uma relação jurídica aconteça, às vezes, você tem elas ali dentro por conta de uma pessoa, por conta da expressão de vontade das pessoas, e outras vezes você não tem. Vamos dar um exemplo. Um vendaval, um tsunami, um terremoto, um tornado, tudo isso é evento natural. Eles acontecem independentemente da vontade da pessoa. E a gente pode acrescentar nessa lista de fatos jurídicos em sentido estrito a figura do nascimento e da morte. Porque o nascimento e a morte também são eventos naturais, né? Por mais que provocados. Você sabe que para nascer, alguém já tem que fazer alguma coisa antes. E para morrer, às vezes, alguém chega e provoca a morte do outro. Desencadeia o evento da morte, mas não é ele o causador da morte. Tem gente que dá. Eu vou dar um exemplo mais claro. Tem gente que dá um tiro na outra pessoa, a pessoa não morre, porque a bala atravessa. Então, para que a pessoa morra, tem que atingir um determinado ponto específico, né? Então, o corpo da gente é muito imprevisível. Às vezes, crianças nascem sem cérebro e podem continuar vivos com a ajuda do aparelho. Então, nascer e morrer, às vezes, depende da natureza. Não depende da expressão de vontade, vou colocar assim. É lógico que o ato ilícito ele é sempre punido, né? Provocar a morte do outro. Mas, via de regra, o evento morte é natural. O outro exemplo disso, outro exemplo de fato jurídico em sentido amplo, seria
essa chamada teoria do ato-fato. Isso aqui não é muito aceito hoje em dia, não, né? Mas é basicamente lidar com as pessoas que eu falei para você na aula passada, que são incapazes. Quando alguém é absolutamente incapaz de praticar um ato, o pratica, ele pratica esse ato sem ter muita noção do que está fazendo. Então, por isso ele é considerado um ato-fato. Tem um modelo intermediário, mas que vocês não precisam entender tanto disso aqui, tá? Porque o principal é tanto o que eu falei para vocês anteriormente, que é o fato jurídico em sentido estrito, e o ato jurídico em sentido amplo. Esse ato jurídico em sentido amplo, ele acaba tendo uma... Esse ato jurídico em sentido amplo, ele acaba tendo uma derivação da expressão de vontade. Então, para que eu tenha um ato jurídico em sentido amplo, é necessário que eu tenha uma expressão de vontade. E a expressão de vontade, ou seja, eu liberar a vontade, significa eu falar o que eu quero. E aí, é lógico, existe o querer, existe a expressão da vontade, a expressão do querer da pessoa, seja quando ela assina um documento, ela dá um comando para a mão e a mão assina, seja quando a pessoa levanta o braço para chamar um ônibus, seja quando a pessoa pisa no acelerador e ultrapassa um sinal vermelho. Porque você fala assim, não, mas eu não queria bater, mas bateu. Eu não queria bater, mas bateu. Por que você bateu? Porque você atravessou o sinal vermelho. Então, essa ideia de ato jurídico, ela aparece aqui em sentido amplo como espécie, né? Ela está aqui como espécie de fato jurídico em sentido amplo. Com a derivação disso. Só que esse ato jurídico, em sentido amplo, ele é um gênero também. Ele é uma espécie de fato jurídico, mas ele é gênero de 3 espécies que vão aparecer. A primeira dessas espécies existe quando aparece o registro. Toda vez que você vai registrar alguém, você não tem ali uma ciência exata dos efeitos do registro de nascimento. Você não tem uma exatidão dos efeitos do registro de propriedade, do registro da escritura. Então, note que toda vez que você pensa na ideia do registro, você está imaginando aquilo ali não para que surta um efeito determinado, mas para que surtam efeitos indeterminados ou determináveis. Essa é a ideia básica toda vez que a gente pensa no ato jurídico em sentido estrito. Então, é essa a ideia. É um ato específico, normalmente é o registro, que visa a realização, né, de algo sem um efeito determinado. O segundo exemplo disso, de ato jurídico em sentido amplo, ou seja, de fatos jurídicos que dependem da vontade, da expressão de vontade de alguém, são os atos ilícitos. Então, se você atravessar o sinal vermelho, como eu falei anteriormente, você expressou vontade. Mas isso é contra a lei. Se você causar dano a alguém, automaticamente você pode vir a ser responsabilizado por isso. Então, você sabe que a responsabilidade por força de você praticar um ato ilícito, ela existe. E, por fim, a questão do negócio jurídico. O negócio jurídico, ele efetivamente é um exemplo de ato jurídico em sentido amplo, e, por sua vez, é um exemplo de fato jurídico em sentido amplo, no sentido de dizer que ele vai possuir 3 elementos. Ele vai possuir o agente capaz, o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e também uma forma prescrita ou não proibida por lei. Então, para explicar isso aqui para vocês, porque a gente tem um artigo do Código Civil
e utiliza uma redação antiga. A primeira coisa que ele fala é do agente capaz, que a gente viu na aula passada, quando falou que o sujeito ele pode ser absolutamente incapaz, relativamente incapaz ou plenamente capaz. O plenamente capaz, ele pode praticar o ato independentemente do consentimento de qualquer outra pessoa. Né? Aquele que não tem capacidade, conforme a gente também viu na última aula, aquele que não tem capacidade necessariamente precisa atuar, né, sob a ajuda do pai, sob a ajuda da mãe. E aí, essa ajuda que ele vai ter, né, faz com que o ato possa ser validado. Se ele praticar um ato sendo incapaz, ele vai ser considerado alguém, né, que não expressou a vontade de forma consciente. Por conta disso, esse ato pode ser dito nulo se ele for absolutamente incapaz e anulável se ele for relativamente incapaz. Né? Isso tudo vai ser observado aí. Em termos, então, né, o ato, para ser considerado existente, ele precisa de verdade do agente. Mas para ele ser válido, para ele produzir efeitos, estar apto para produzir efeitos, ele tem que ser um agente capaz. Segundo ponto do negócio jurídico diz respeito ao objeto. O objeto do negócio jurídico ele precisa ser lícito, ou seja, não pode ser contrário à lei. Ele precisa ser possível, ou seja, e vamos dar alguns exemplos, né? Venda, o sujeito joga um pokerzinho apostado valendo dinheiro. Ele perdeu. Podem cobrar essa dívida dele na justiça? Não, porque jogatina, essa jogo de carta não pode ser jogado valendo dinheiro. Se você jogar e perder, azar o seu, né? Porque, ou azar da outra pessoa, porque isso é uma atividade ilícita. Né? Vendo jogo de azar, não regulamentada por lei, é uma atividade ilícita. O objeto tem que ser possível. Então, até um tempo atrás, o exemplo claro aqui era o exemplo de Marte ou da Lua. E a pergunta era: eu posso vender um terreninho na Lua? Posso vender um terreno em Marte? Hoje ainda a gente sabe que não. Ou seja, ninguém colonizou Marte para você poder vender alguma coisa lá dentro. Então, o exemplo de Marte é meio esdrúxulo para a gente poder ter uma noção. Né? Mas, em termos de possibilidade, eu posso vender um terreno. Tinha uns casos engraçados, né, envolvendo religião até. Algumas igrejas começaram a vender terreno no céu. O cara dava até escritura. Né? Olha, vem, compra comigo aqui, estou vendendo um terreninho lá no céu. Se você pagar aqui, você vai ter. Então, é algo assim que, quando a gente fala né, do direito, o direito precisa possibilitar aquela compra. Né? O direito precisa possibilitar. Se você botar no contrato assim, olha, quando o meu cachorro falar 10 palavras, eu vou vender algo para você. Opa, peraí. Não dá para contar com isso. O cachorro não fala. Mas, então não tem possibilidade disso acontecer. Então, a impossibilidade leva também à nulidade desse negócio. Determinável, por sua vez, é uma característica do objeto que tem a ver ali com a chance de você apontar o dedo e falar: é esse. Normalmente a gente utiliza isso para negócios jurídicos que envolvam venda de grãos, né? Ou então quando você compra um livro na internet. Em direito a gente tem aulas específicas para mostrar como solucionar esses casos. Dão muito pano para a manga. A gente sabe que a possibilidade ela tem que existir. Né? E ser determinável é ser certo, e ser determinável é estar contido em virtude de um gênero e quantidade. Então, você coloca assim, eu vou deixar em vermelho para vocês poderem ver, vai significar exatamente isso. Então, ser determinável é ser certo, exato,
Né? E ser determinável depende de gênero e quantidade. Então, eu preciso de um gênero e preciso de uma quantidade para poder escolher. Tá? Então, para fins de escolha. E o terceiro item de todo negócio jurídico é a forma prescrita ou não defesa em lei. Toma cuidado que esse defesa aqui não significa defendido, tá? Vou até no português exato para poder entender. Ó, isso aqui vai significar não proibida em lei. É pegadinha para quem não é do direito, até a pessoa do direito cai nessa de vez em quando. Tá? E o mais importante é você entender uma coisa, que negócio jurídico, né, a ideia de negócio jurídico, vou botar aqui embaixo, ó. A ideia de negócio jurídico vem de meio redundante, né? Vem de negociação. Negociar vai de uma ideia de discussão de termos. Ó, discussão de termos. Então, o negócio vem de negociação. Mas quando fala negócio jurídico, normalmente a gente liga uma ideia de expressão de vontade. Por isso a ideia da expressão de vontade é fundamental aqui. Né? A expressão da vontade, ela precisa existir. Vou botar aqui, ó. Expressões de vontade. Expressões de vontade. A ideia de expressão de vontade, ela precisa existir porque nós teremos, né, uma necessidade de estabelecer efeitos. Então, a gente sabe que em todo negócio jurídico, a gente vai ter expressões de vontade sobre os efeitos da relação. Então, eu escolho quais são os efeitos. Quando você compra um carro, o efeito que você quer é o recebimento do direito de propriedade e de posse desse carro. A outra parte que vendeu o carro, ela está querendo dinheiro. Então, ela sabe que o efeito do negócio jurídico para ela é efetivamente receber o carro e entregar o dinheiro. Então, você sabe quais são os efeitos. É diferente do registro, que você tem efeitos amplos, né, indeterminados. No negócio jurídico, você sabe o que você quer. Então, você vai transferir um direito seu para outra pessoa. Por isso que se fala que o negócio jurídico envolve expressão de vontade para fins de delimitação. Né? Então, a expressão de vontade é uma expressão... As expressões de vontade, elas existem aqui sobre os efeitos possíveis da relação. Basicamente é isso. Se tiver alguma pergunta, pode fazer, tá, gente? Não silêncio aí, mas espero que não tenham dormido de novo. E aí é isso. Tem assunto aqui que eu não vou entrar com vocês, porque, obviamente, né, não convém. Vou falar agora de entrar em muito detalhe aqui com vocês, realmente eles não estão... Né? Mas a ideia básica é essa. Né? Bom, os objetos desse negócio jurídico são o dever e a responsabilidade, traduzido por uma palavra única chamada obrigação. Toda relação jurídica tem como efeito previsto uma obrigação. É diferente do registro. O registro você não tem obrigação. O registro você vai lá e registra, pronto, eu tenho N efeitos. N efeitos. Que não são efeitos exatamente obrigacionais. Mas quando você assina um contrato, e o exemplo maior de negócio jurídico é um contrato. Note como é o desenho de um contrato. De um lado, no contrato, existe o sujeito passivo. E do outro lado, existe o sujeito ativo.
O passivo, ele tem que prestar algo, é sempre assim, tá? O sujeito passivo, vou botar aqui. O sujeito passivo deve prestar algo em benefício do sujeito ativo. Em benefício do sujeito ativo. Então, essa ideia de prestar algo vai, né, ser basicamente direcionada a alguns verbos, alguns deveres. O primeiro dever é o dever de entregar, chamado dar coisa certa, ou dar coisa incerta, vai aparecer depois. Devolver, que é o restituir coisa certa. Esse dar coisa incerta, que basicamente em cima de coisas genéricas ou por quantidade, o exemplo disso, sacas de café, né? Um livro na prateleira e não o livro na prateleira, entende muito assim, né? Como o verbo vai estar configurado, né? O verbo vai estar colocado. Fazer algo e não fazer algo. Só para diferenciar, né? Você fala assim, nossa, mas o dar coisa certa não tem um não fazer embutido? Na maioria das vezes, sim. Mas a diferença aqui é que o fazer não envolve transferência de direito. Normalmente, a obrigação de fazer é estabelecida em cima de algo que o sujeito já tem, né? Ou então de algo que não vai ser objeto de transferência de direito. Tá? Então, fazer é sempre assim. Eu vou dar um exemplo assim, ó. Quando você compra uma casa, tá? Compra de um apartamento. A compra de um apartamento, na compra de um apartamento, vocês vão ter a necessidade de pagar o dinheiro, de transferir dinheiro, de transferir a propriedade de valores que são suas, que são seus, para uma outra pessoa. E aí essa outra pessoa vai receber o dinheiro e vai transferir para você o direito de propriedade e o direito de posse do apartamento. Então, você tem essa relação trocada. Né? Ao contrário da obrigação de fazer. Quando você compra um apartamento, você normalmente compra um apartamento e ele vem pintado. Né? Não vai pintar, ele já vem pintado. Mas note que se você contratar alguém só para dar um reforço na tinta do apartamento, você necessariamente vai olhar para ele e falar, opa, eu não transferi o direito para você. Eu não transfiro direito. O cara que vai pintar, ele não transfere direito para você. Óbvio, você vai ter que transferir direito para ele, que é o direito de propriedade do valor. Mas, no sentido contrário, isso não existe. O que existe é um serviço praticado em cima daquilo de algo que já é seu. Então, você não vai receber dele um direito, vai receber dele uma atividade. E essa atividade sem transferência de direito é o fazer. Vou fazer para cima aqui. Foi errado. Repetido, né? Em cima eu já coloquei. O não fazer é o contrário. O não fazer é uma proibição. Então, aqui, ó. É uma proibição. Ponto a um fazer. Tá? Não fazer é uma proibição. Exemplo, não construir mais de 3 pavimentos. É um não fazer. Não ouvir música, não escutar música depois das 10, não escutar som alto, né? Depois das 10 horas da noite. Então, isso é um não fazer. São obrigações negativas, que a gente chama. E essas obrigações, invariavelmente, elas vão entrar em contratos. E esses contratos, que a gente tanto costuma falar, né? O contrato, ele tem uma característica base, que é de servir de
transferência do direito de propriedade. Então, todo contrato estabelece como objeto uma prestação. A prestação é sempre uma obrigação, seja ela de fazer, seja ela de não fazer, seja ela de dar coisa certa ou dar coisa incerta, né? Que invariavelmente depende de escolha. Né? Então, no momento da escolha, sempre vai existir as obrigações de dar coisa incerta, como é o caso do café. Mas, essa noção de obrigação, né? Eu falei para vocês aqui anteriormente, aliás, tem duas palavrinhas que eu acabei não falando, que envolve o conceito dela. Então, a obrigação envolve o dever, tá aqui, ó. Obrigação sempre envolve um dever. O dever é uma subordinação moral de um sujeito a outro. Então, é aquela coisa assim, eu devo, logo eu tenho que prestar algo em benefício do outro. Se eu devo e tenho que prestar algo em benefício do outro, significa uma sujeição minha em relação a esse outro. Então, quando eu falo devo, esse aspecto é um aspecto moral. Porque se você reconhece que deve, você se propôs a dever, é porque você entende a lógica daquilo, num todo, como sociedade, coletividade. Por outro lado, quando eu falo de responsabilidade, que é outro elemento dessa relação, eu tenho efetivamente um elemento jurídico. Por que eu estou falando de dever mais responsabilidade para ter uma obrigação? Porque se eu não tiver responsabilidade, significa que eu não posso ser obrigado a cumprir aquilo ali judicialmente. Então, para levar algo para o Poder Judiciário, é preciso que aquilo tenha uma característica muito forte. Né? Existe um gatilho em cima daquilo. E o gatilho se chama responsabilidade. Então, tome cuidado quando você chamar alguém de irresponsável. Nossa senhora, você passou o sinal vermelho, você é um irresponsável. O irresponsável significa alguém sem responsabilidade. E nesse caso, você efetivamente quer que ele tenha responsabilidade, quer que ele seja efetivamente levado a cumprir a obrigação. Então, a gente chama isso de aspecto jurídico da obrigação. Tá? Eu preciso somar esses dois elementos para ter obrigação. Vou dar um exemplo de dever sem responsabilidade para vocês poderem entender. É o caso de dívida que perdeu o prazo de cobrança, chamada dívida prescrita. Existe uma variação de prazo lá que a lei coloca, em termos de prescrição. Né? A prescrição impede que o sujeito interponha a ação. Ou, se interpor a ação, o juiz vai matar a ação logo no início. E aí entra também a questão das dívidas de jogo, como eu citei anteriormente para vocês, que são ilícitas. Dívidas ilícitas são dívidas sem responsabilidade, pelo menos a responsabilidade aqui do direito. Né? Ficar devendo coisa por aí afora não é muito saudável. O contrato lida exatamente com isso, lida com obrigações. Então, ele sempre vai ter, na essência dele, um objeto, e objeto, na essência dele, é uma obrigação. Só que essa obrigação no contrato tem como base, e aí é lógico, né? Se a gente olha para o contrato, ali nasce, e aí vocês na esfera da área econômica, vocês vão ler os livros de análise econômica do direito, por exemplo, vocês vão ver que os contratos, eles têm, a essência dele é de transferência de direito de propriedade. Mas como eu mostrei acima, nem toda obrigação envolve transferência de direito, como é o caso das obrigações de fazer, como é o caso da obrigação de não fazer. Um contrato, em via de regra, ele vai utilizar, não vai utilizar como base as obrigações de não fazer. A base dele sempre vai ser um ato positivo, como é o fazer e o dar, coisa certa ou coisa incerta. Essa relação, deixa eu só ver se tem alguma pergunta de vocês, estão
o sistema aberto aqui, não vendo colocando no chat. Deixa eu ver aqui. Tem um bichinho que botou bom dia aqui depois. Então, quando a gente vem aqui nos contratos, a gente observa que o contrato é um instrumento de transporte, é um veículo de transporte do direito de propriedade na sua essência. Porém, não só de transferência de direito de propriedade. Tá? Ele também vai lidar com estabelecimento de serviços, com transferência do direito de propriedade e estabelecimento de promessas de serviços, porque engloba aí a parte das obrigações de fazer. Quando a gente vem, por exemplo, esse assunto é tão importante que isso está previsto pela Constituição Federal. A gente sabe lá que a Constituição Federal, ele afirma, né, acerca da ordem econômica. A ordem econômica é pautada na função social, entre outros fatores, né? Ele segue o princípio da função social da propriedade. Muito cuidado com essa ideia socialista de propriedade, tá? A função social da propriedade é vinculada praticamente à função econômica da propriedade. Ou seja, a propriedade tem que cumprir, a gente vai falar disso na próxima aula, a propriedade tem que cumprir a sua função de gerar riqueza. Se ela for improdutivo, então não serve para nada. Então, ela tem a propriedade ali parada, se alguém invadir, pode ganhar aquilo ali do tempo, né? Pode ter uma reforma atrás, as coisas todas que existem, que são um pouquinho temerárias em termos de ordem econômica. Né? Mas também é contratual algumas matérias do direito, a gente está falando aqui de direito civil, né? A parte de direito privado, mas também, por exemplo, o direito do consumidor também é contratual, o direito do trabalho também é contratual. Então, notem como a ideia contratual aparece corriqueiramente no direito privado. O direito privado, ele tem como grande foco a pessoa e o contrato, praticamente. A pessoa, o contrato, propriedade. Isso. Tá? Alguns elementos contratuais que a gente enxerga, né? A qualificação das partes. Você tem estrutura que normalmente o advogado, quando vai estudar, precisa entender, né? Qualificação das partes, quem são as partes, quem são os sujeitos da relação. Aqui aparece, ó, sujeitos. Qual é o objeto? Né? Uma obrigação principal, vai se colocar. Qual é o preço, que é a obrigação da outra parte. Algumas obrigações acessórias, por exemplo, ouvir música depois das 10. Mas qual é o contrato que você assinou? Não, contrato de locação de apartamento. Então, note que o principal ali é o dar coisa certa, provisória, mas não dar coisa certa, que é o imóvel em si. Por outro lado, você tem obrigações secundárias, né, obrigações acessórias. E aí vocês vão ter a figura, por exemplo, da obrigação de não fazer, né, não escutar música depois das 10. O contrato tem prazo, o contrato tem multa, a cláusula penal estabelece multa, foro de eleição, que você identifica para onde que vai o contrato, se der problema naquele contrato, onde que a gente vai julgar aquilo, né? E elementos como boa-fé objetiva, que são princípios. A fala da boa-fé objetiva, né, é basicamente falar de princípios mesmo. E a gente tem alguns princípios contratuais importantes. O consensualismo, que eu disse para vocês, que é um acordo de vontade. Para eu ter vontade, eu preciso expressá-las, então é acordo de vontades expressas das partes, ou do sujeito, vamos colocar aqui, do sujeito. A autonomia dessa vontade, que é uma liberdade de você contratar ou não, vou botar aqui na frente, ou não. A ideia de que o contrato faz lei entre as partes, está previsto aí pela ideia de força obrigatória, que foi relativizado bastante nos últimos tempos, a partir principalmente da Constituição de 88. A noção de que existem efeitos, né? Então, basicamente, quando eu falo de relatividade do negócio jurídico, eu estou falando que esse contrato ele tem efeitos. Aqui, efeitos
delimitados. Vamos delimitar esses efeitos sempre que possível. E aí entra aquela ideia da função social do contrato. Toma muito cuidado com isso, que essa ideia de solidarismo jurídico é sempre perigosa. Tá? Eu cito aqui como exemplo essa teoria do adimplemento substancial, que era uma teoria criada, né, para que a gente tivesse aí o sujeito que pagasse algumas parcelas, algumas prestações, e não pagasse. Faltou uma prestação de 35. Vamos rescindir esse contrato? Não. Pode pagamento? Não. A pessoa ficava com o carro devendo ao banco. E além dos princípios, nós temos as cláusulas gerais. Então, a boa-fé objetiva existe em todo contrato. O contrato tem 10 cláusulas. Não, ele sempre tem 11, 12, é que você não lê. Né? Por exemplo, a questão da honestidade, a questão da própria boa-fé como um todo. Né? A gente tem a boa-fé, você fala assim, contrato de boa-fé é má-fé. Só que existe a boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva. A subjetiva é aquela intenção mesmo, claro, né? Mas a boa-fé objetiva, ela existe em todo contrato. Então, a gente presume alguns fatores. Por exemplo, a lealdade, que é você não atrapalhar o outro a cumprir a parte dele. A informação, que é ter informação clara do que está sendo negociado. E o sigilo. Você não pode sair por aí contando detalhes do seu contrato depois desse contrato estar assinado. Não precisa ter uma cláusula de sigilo. Todo contrato tem sigilo. Todo contrato tem sigilo. Eu não posso sair por aí divulgando. Então, isso também está previsto pelo Código Civil. E é isso. Então, esses deveres que aparecem em toda a relação contratual que vão aí servir para a gente poder compreender melhor, né, o funcionamento da ideia contratual como um todo. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida com relação a isso? Professor, acho que ficou claro a exposição. É só, na verdade, uma curiosidade dessas relações contratuais, por exemplo, entre estatais, empresas de economias mistas. Se não me engano, acho que é a Lei 13.303, né, que faz esse marco, assim. Aí, eu queria saber, tipo, como que funcionam essas relações estatais e empresas mistas nesse sentido do negócio jurídico. Então, o que acontece? Quando a gente vai para o direito público, a gente está falando de negócio jurídico privado, né? Mas é claro que o poder público também tem contratos, e quando o poder público ele assume obrigações através de contratos, ele também te obriga. Então, é lógico que nós temos aí uma relação sendo estabelecida entre o poder público e um particular, por exemplo. Só que para ele poder contratar, né, alguém no poder público contratar, na maioria das vezes, ele precisa efetuar uma coisa chamada licitação. A licitação, ela é diferente da negociação prévia entre particulares, porque existe uma lei própria, né, existe a lei de licitação, que é uma lei de 93, 92, 93, uma coisa assim. A lei de licitações, ela estabelece parâmetros sobre a forma como a gente vai ter o poder público contratando o particular. Toda vez que a União, Estado, município, autarquia contrata, ele precisa contratar isso de uma forma licitada. Ao contrário, por exemplo, da chamada sociedade de economia mista, que são sociedades que têm participação do governo. Então, você sabe, por exemplo, que você interpor uma ação contra a Vale do Rio Doce, a Vale, ela é uma sociedade de economia mista porque a sócia majoritária dela, o poder de controle da Vale, continua em mãos privadas. Mas ela tem participação, o poder de controle dela está em mãos estatais, mas ela tem participação privada porque todo mundo vai lá e compra a ação da Vale, aquela coisa toda, ganha dividendo. Então, toda vez que você quer processar a Vale, você vai para uma justiça federal, né? Porque tem a União como sócia, uma acionista majoritária ainda. E aí, essa ideia de você ter a contratação pela entidade de economia mista não passa por licitação. Eles podem contratar da forma como quiser, que não precisa licitar.
A diferença é que eu não posso atingir a União e penhorar os bens dela, porque são empenhorados, né? Então, a União a Sociedade de Economia Mista tem a União, por exemplo, tem os estados, o município como sócio majoritário. Eu não posso atingir esse sócio, porque a penhora deles acaba sendo uma penhora ilegal, não poderia fazer isso. Tá? Mas a ideia básica é, se eu tiver uma sociedade, uma chamada empresa pública, vou dar um exemplo, Correios. Os Correios, para poder contratar, eles já precisam de licitação, porque eles vão precisar, tem característica pública embutida ali. Precisa exatamente tirar o Estado de cima dos Correios, precisa privatizar os Correios. Os Correios não tem por que o Estado manter uma entidade que acaba, né? Para que a gente mantém uma atividade pública de transporte de encomenda? Não faz sentido. Por que o Estado tem o CEAGESP em São Paulo, adquirido do governo de São Paulo por conta de uma dívida do Estado com a União? Né? Não faz muito sentido. Você vai para a área pública, então você encontra, por exemplo, a necessidade, na hora de contratar, você encontra a necessidade de você licitar. Então, a licitação ela acontece principalmente na União, Estados, Municípios e Distrito Federal, autarquias públicas, né? E, em muitos casos, a própria empresa pública. Vai acontecer isso. E aí você precisa passar por uma ideia de licitação para você evitar que o interesse particular dos indivíduos que compõem a administração acabe por determinar ali, né, uma pessoalidade. Então, uma das características do direito público é a impessoalidade, especialmente o direito administrativo. Então, toda a contratação do poder público, ela é impessoal. É diferente aqui da nossa relação particular, que eu falei para você na aula de hoje, porque na relação particular, necessariamente, você precisa da pessoalidade, você tem a expressão de vontade daquele indivíduo. Enquanto no poder público, a expressão de vontade é relativizada em prol da coletividade. Ou seja, o que é melhor para todo mundo? Melhor para todo mundo é que alguém contrate, por exemplo, o poder público, e nessa contratação, que o poder público pague o mínimo, tendo o máximo de qualidade. O que não acontece na vida real. Né? O que não acontece na vida real. Entendeu? A realidade engloba a gente observar, né, que o poder público paga muito caro e recebe o pior. Por que isso acontece? Porque a lei tem falhas, a lei é interpretada, e ao ser interpretada, ela gera umas margens que não são permitidas, não são exatamente aceitáveis em termos morais. Né? Por isso que uma quadra, dou um exemplo, uma quadra de futebol society feita por um particular, 70 mil, 100 mil. Uma quadra de futebol society feita pelo Estado do Espírito Santo, 200 mil. Você fala assim, nossa, mas não é o menor preço? É, só que o menor preço daqueles que apresentaram o preço. Seja ela do jeito que for. E aí entra as questões, né, que o Ministério Público apura, de improbidade administrativa. Entendeu? Então a forma de contratação é diferente.